E vamos ver o primeiro vídeo de terror do Lin. Que. Engraçado que eu vi esse vídeo, quem recomendou foi o Xarope com X. E, pô, o Xarope com X editou esse vídeo? Então por que não ver esse vídeo, né? Caso mítico, tu. Para disso, viado. Cheio de frescura. Aí você foi moleque. Mas bora ver o vídeo. Majora's Mask. Um jogo sobre Detalhe, Mask eu nunca joguei Majora's Mask, mas eu tô ligado da história, toda a lore, até as creepypasta de Majora's Mask eu tô ligado. Eu mesmo estou aqui, ó, pô, só pra ver mesmo, só pra assistir. Vamos ver o que tem aqui, né? O único Zelda que eu joguei, os dois únicos Zeldas que eu joguei mesmo foram o A Link to the Past, que eu nunca zerei. Tipo, eu joguei Link to the Past no PC, no celular, nunca no console original da Nintendo, isso mesmo. E nunca zerei. Precisei ter tentado umas 3, 4 vezes. Não porque o jogo é ruim, sempre porque eu dropava o jogo, porque eu cansava, eu não sabia mais o que fazer. E o único Zelda que eu zerei, que pra mim é o meu Zelda favorito, é o Breath of the Wild, tá ligado? Que Zelda Breath of the Wild é o jogo que me fez querer ter um Nintendo Switch. Eu tenho um Nintendo Switch? Não, mas eu queria ter. E cara, realmente, eu também tenho vontade de jogar o caso mítico, o Majora's Mask. Parece muito da hora, tá ligado? Tem até toda uma mecânica, tipo, de voltar no tempo no Majora's Mask. Que, por exemplo, você tem 3 dias pra zerar o jogo, pra chegar no final. Durante esses 3 dias, muitas coisas vão acontecendo. Por exemplo, uma senhora vai ser assaltada em tal lugar e ela tem um item especial. Aí você não salva ela, você perdeu o item. Aí você volta no tempo e salva ela. E mas se salvar ela, tem outra coisa acontecendo lá. Tipo, tem uns alienígenas invadindo uma fazenda. Aí você não salva a fazenda, uma menina fica traumatizada e não sei o que. Tipo, tem um monte de coisa acontecendo nesses 3 dias. Mas o seu tempo é tão pouco. Você tem que ir administrando, voltando no tempo, pegando, sei lá o que. Eu tô ligado nesse jogo. Ele parece muito, muito, muito bom, tá ligado? Infelizmente, se não me engano, tem a versão de 3DS, né? Que eu irei ver se eu jogo ou não. mundo paralelo onde o protagonista Link tenta impedir que a lua bata no planeta, provocando o apocalipse. Mas Essa essa lore é não muito é a foda. história que vamos contar hoje. Tipo, a lore é muito foda. Tipo, o moleque pegou uma máscara e falou: Ei, lua, bate aqui na terra. Irmão, essa lore é muito foda, tá? Esse vídeo é diferente de tudo que fizemos no canal. É um vídeo exclusivamente do Link contando uma das histórias mais assustadoras do mundo dos videogames. Se você gostaria de ver um vídeo engraçado, essa não é a história que Ninguém vamos imaginava contar essa lore, hoje. As mítico. suas Ninguém. teorias sobre o vídeo serão muito bem-vindas, principalmente sobre o final dele, pois a história que vamos contar hoje é sobre Ben Drowned, a creepypasta de Majora's Mask. Vamos lá ver a cruz passa, mano. Pra se cagar de medo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho algo muito importante pra falar. Peraí, o quê? Ah não, propaganda não. Foi mal. Por que tá tudo escuro? Pulei. Senta aí, eu decidi que eu vou contar uma história. Quando eu era mais novo, sempre Animação, que eu queria hein? jogar algo novo... Cara, eu gosto muito desses canais de animação. Eu respeito pra caraca, porque fazer animação, fazer desenho é uma merda, tá ligado? Então, eu gosto de desenhar, mas sou muito preguiçoso. Então, cara, tem um desenho do Ace aqui comigo que eu não terminei até hoje. Tipo, tá no primeiro rascunho. Eu sequer terminei a line art. Mas, tipo, a galera que trabalha fazendo vídeo dessa forma, pra mim eu acho muito zica, tá ligado? Muito, muito respeitável, eu acho, tá ligado? testar algum videogame diferente, eu ia na casa de um colega meu. O pai dele era dono Olha de todo uma o locadora storytelling que os caras criam desenhando. Muito anime não tem esse storytelling que a galera usa, tá? de jogos, então ele tinha acesso aos jogos mais recentes. Enfim, o console que a gente mais acabou jogando era o Nintendo 64, principalmente o jogo Smash Bros. Smash Bros? Isso, Smash Bros é um jogo que mistura um monte de personagens da Nintendo. Nós Sim, os caras passávamos criativos pra vários dias porra. jogando depois da escola, e era algo bem bacana. Mas como tudo que é bom dura pouco, o tempo passou, e a minha vida acabou ficando mais corrida por conta da escola, fazendo com que eu já não tivesse mais tanto tempo pra jogar. Mas, surpreendentemente, no meu aniversário, esse meu amigo e o pai dele decidiram me dar o Nintendo 64. É nada. Caramba! Isso não é um amigo, irmão. Esse é um pai. O máximo que eu ganhei de um amigo meu foi um tênis. Eles foram bastante bondosos, né? Muito bondosos.
O problema é que naquela época as locadoras estavam entrando em extinção. Então eu tive que procurar muito algum lugar que... Cara, quando isso se passou? Eu lembro que eu sou de 2002. Na minha época ainda tinha... As locadoras estavam morrendo. Mas agora... Quando elas morreram de fato, falar pra quê? 2009, 2010, mais ou menos? por algum motivo ainda alugasse aqueles jogos de Nintendo 64. E por alguma bondade do destino, eu encontrei. Era em um bairro bem antigo e mais afastado da minha casa. Tinha um senhor meio idoso que felizmente ainda alugava. Sim, esses tinha, jogos. ainda tinha. Uau, moço, quantos jogos? Você ainda tá alugando eles? Claro, meu filho. Sinta-se à vontade pra escolher o que quiser. Nossa, que senhor simpático. Ô, Torajo, vamos escutar a história? Não é pra quebrar a Cala a emoção. boca. Ai, tá bom. Como eu era criança, Cara, e o senhor era um hiperativo bom demais. vendedor, eu fui levado pelo sorriso dele e acabei alugando 3 jogos. Dos jogos que comprei tinham 007 GoldenEye, Banjo-Kazooie e, não menos importante, The Legend of Zelda. Cara, mas eu queria saber... Quando é que esse cara achou essa locadora que tinha, tipo... jogos de Nintendo 64, tá ligado? Se tava em extinção, então é lá pra dos anos 2010, tá ligado? Eu nunca encontrei... Tipo, a única coisa de Nintendo que tinha era Super Nintendo, porque Super Nintendo, querendo ou não, é super pirateável, tá ligado? Super Nintendo entendi, mas Super Nintendo, eu tive meu primeiro console foi o Super Nintendo. E mesmo assim, tendo o Super Nintendo, foi difícil achar o jogo. Foi difícil achar jogos para o Super Nintendo. Até porque eu tive ele por pouco tempo. Então, porra, onde ele encontrou o Nintendo 64? Jogos de Nintendo 64. Tô entregando muita idade, velho. Cara, é Majora's muito Mask, que era um dos bizarro. jogos que eu mais queria jogar. Algo que eu não entendi muito bem naquele momento foi que o único jogo que ele não tinha me cobrado nada pra alugar foi exatamente o Majora's Mask. Eu acho que O velho era não pelo queria fato aquele da jogo. fita tá toda suja, mas ainda parecia funcionar. Então, como foi de graça, eu não hesitei em levar, né? Enchi minha sacolinha de jogos e me despedi dele. Chegando em casa, eu meio que acabei deixando as outras fitas de lado e fui logo testar o Majora's Mask. Colocando a fita no slot de cartucho, felizmente ela tava funcionando perfeitamente. Tinha lido de primeira mano, e por aquelas sorte fitas ela lá, ainda tava cara, salvando, pois quando Eu eu dei lembro Start que Game, quando eu tinha um Super Nintendo, eu tinha uma fita que era um jogo dos Flintstones. Tipo, mano, aquele jogo dos Flintstones era... Era como se ela fosse um jogo do Paul, tá ligado? Era um jogo de plataforma que vinha os inimigos e... Tipo, ia pra cima, tinha a de baixo, a do meio e a de cima. Aí tinha que ficar entre essas três pra evitar os inimigos. Esse foi o único jogo de Nintendinho do meu Nintendinho. O resto foi tudo naquele CD lá, aquele CD-ROM de PlayStation 2. Tipo, 500 jogos de Super Nintendo em um. Tá ligado? Muito foda. Game, depois de acessar o menu de salvamento, lá tinha um save de alguém que havia jogado antes. E, aparentemente, ele se chamava Ben. Nossa, que estranho. Esse Ben foi muito longe no jogo. Só faltava ir mais um tempo pra poder finalizar. Cara, agora pensando nesse bagulho tipo de locadora, não faz sentido. Que estranho. Cara, olha só. Esse Ben foi Peraí. muito... E Imagina, você alugou o jogo de o Majora's Mask e, sei lá, você alugou, devolveu pra locadora, aí você vai lá, aluga de novo, alguém já alugou, beleza. Aí o jogo volta. Aí você vai pegar o jogo e o arrombado apagou seu save ou zoou totalmente seu save. Nossa, velho. Cara, como a galera administrava isso, velho? aparentemente ele se chamava Ben. Nossa, que estranho. Esse Ben foi muito longe no jogo. Só faltava ir mais um templo pra poder finalizar tudo. Templos? Isso. Pensa nos templos como se Sim, fosse... velho, o save era na fita, não tinha memory card. Se eu não me engano, o 64 não tinha. Os saves eram nos cartuchos mesmo. Os memory card veio a partir do CD, se eu não me engano. Até hoje, tipo, os saves do Nintendo ficam no cartucho. Acho que tem meio que um save de memória no console, pelo menos o meu 3DS é assim. O save fica no cartucho. Não sei como é no Switch, tá ligado? Assim, chefões. Nossa! Aí imagina o cara zero o seu save, tá ligado? Você tem que começar tudo de novo. Porra! Nossa, não tem como, velho. Do jogo. Ah, ok. Enfim, eu fiquei com pena de deletar. Tipo, tem 3 slots de save, mas pra um arrombado e fuder o teu save específico em vez de criar um novo, aí é fácil, né, pô? esse save e decidi começar um novo.
com o nome É mais de fácil Link, comprar. né? Já que o nome do seu save acaba virando o nome do protagonista dentro do jogo. Aê, o jogo tá funcionando direitinho e de graça. Ainda bem que eu tô de férias. É agora mesmo que eu vou zerar esse jogo numa lapada só. Só que tinha um problema. Depois que eu comecei a jogar, eu percebi que mesmo colocando meu nome como Link, por algum motivo os personagens do meu jogo me chamavam de Ben, que era o nome do antigo dono da fita. No começo eram poucas as vezes que me chamavam por Ben. Ai, Só o jogo que bugado. uma hora acabou sendo sempre. E o que eu pensei foi que o save do Link e do Ben estavam bugando entre si. E pra resolver isso de uma vez, eu decidi deletar completamente o save do antigo dono, o Ben, pois eu esperava que o problema seria resolvido. É, lógico, né? E não foi? Deixa eu adicionar o suspense. Meu Deus do céu, só continua. Depois de um tempo jogando, deu aquela tela preta e branca de Dawn of New Day, que só acontece quando os dias se passam no jogo. Só que algo de errado havia com essa tela. No lugar que era pra ter o dia em questão, estava um monte de listras verticais e as código de cores barra estavam aí. todas invertidas. Pronto, matei o jogo. Agora já era. A cidade, por algum motivo, estava completamente vazia. Ah, não, havia tem- pessoas, Tem uns lojas ali de memory card, mas acho que também estava no game. galinhas, cães, muito menos os guardas estavam por lá. E pra piorar, a música Song of Healing estava sendo tocada, porém de trás pra frente, infinitamente. Ainda bem que isso foi de graça, senão eu teria pego meu reembolso. Mas e agora? Ali, ó. Aqui o slot de memory card. Mas eu acho que não funciona muito. Como é que eu vou zerar isso? Andando pelo jogo, ele havia ficado totalmente quebrado. Texturas O cara haviam cagou o sumido, jogo. o jogo tava todo esquisito e a risada do vendedor de máscaras, que é um dos principais personagens do jogo, tava tocando a todo momento. Pelo amor de Deus, como você não botou fogo no jogo depois disso? Ah, tava meio assustador, mas não tanto. Mas o que eu acho que era uma Não, das o cara piores bugou coisas totalmente que o tava game. acontecendo desde que eu apaguei o save foi que, do nada, eu meio que comecei a ser seguido. Uma estátua começou a aparecer, e ela aparecia junto a mim não importa onde eu fosse. Simplesmente uma estátua parecida com o protagonista do jogo. O Hack só que Room com aí uma dos cara anos, extremamente bizarra dos e anos assustadora. 90 aí, ó. E eu não entendi o porquê, sendo que isso não tava acontecendo antes. Será que isso é coisa do jogo? Ou o jogo só estragou mesmo quando eu apaguei aquele save? Ah, vamos ver onde vai dar, né? Eu não saio daqui até terminar. Depois que eu cresci, eu descobri que sim, essa estátua realmente existe dentro do jogo. Porém, ela só poderia aparecer de uma forma oficial se eu Sim. tocasse uma música em específico. Esse em link aí é lugares muito creepy, específicos. velho. Ou seja, eu não fazia Mano, a galera que tava fazendo esse game, eles estavam muito drogado, tá ligado? Eu tô ligado nos bastidores de Majora Mask, que eu cheguei a Miyamoto, se não me engano, chegou e falou: eu quero esse jogo daqui a um ano, tá ligado? Vocês têm um ano pra fazer esse jogo. Aí os caras, tipo, porra, vamos fazer esse jogo. Na toa que se passa em 3 dias, tá ligado? Pra poupar modelos, tá ligado? Poupar espaço na memória. E é por isso que ele reutiliza praticamente tudo do... Como fala? Caralho! Ocarina of Time. Ele reutiliza muita coisa do Ocarina of Time pra... Como fazer? Pra economizar tempo na produção do Majora Mask. Então, parceiro, a galera tava muito creepy. Tipo, mano, foda-se, vamos fazer esse jogo aqui, bota uns bagulho bizarro aí, bora. Tá ligado? Os caras estavam ideia muito do que nessa tava vibe. acontecendo ali naquela hora. Eu tava com medo, mas também queria finalizar aquele jogo logo. Ah, não é possível. Esse bicho não para de me seguir. O que ele quer? O que você quer, bicho feio? Ah, não grita, seu bocó! Ué, mas eu tinha que interpretar esse momento da história. Pois, Eles do nada, utilizaram o tudo, vendedor parceiro. de máscaras aparece por poucos segundos na tela. E o Link, magicamente, também começa a olhar em direção à tela. E, no susto, eu fechei meu capuz e saí correndo daquele bicho. Depois que eu saí pela porta que eu tinha vindo, eu acabei entrando em um túnel, onde aquela estátua começou a me seguir, mais e mais frequentemente. E já não havia muito mais o que fazer, eu era pequeno, eu era um filhote de Link. Eu tava desesperado. Chegando no centro da cidade novamente, em poucos Irmão, passos, fechava o esse jogo e ia simplesmente embora, tá fez um ligado? grito Devolver pro alto e velho. a tela de Dawn of New Day apareceu de novo. Magicamente, o jogo me teleporta pra um local, onde começa uma batalha com Skull Kid usando a Majora's Mask. Antes de você perguntar, Torajo, esse carinha era pra ser o boss final do jogo. Ué, O cara foi mal zerou o aí jogo. se eu não joguei o seu jogo macabro. A esse ponto Não, eu história, acho que é não literalmente tava uma creepypasta. entendendo mais nada, e só decidi enfrentar o que é que fosse aquilo.
Ah, e detalhe, outra música também estava sendo tocada naquela cena, e de trás pra frente. Ó, pô, Você não vai me pegar. Toma essa flecha. pelo menos tá mais essa? interessante. E mais essa aí. Isso não vai adiantar nada pra você. Pelo menos essa creepypasta aqui tá mais interessante do que o Sonic XZ, tá ligado? Você? Que é isso? Eu tô levitando? Eita porra! E simplesmente eu fico em chamas e morro naquele momento. Não, Na Sonic época eu XZ, não sabia, mano. mas dentro do jogo não tem nada. Olha a diferença, pelo menos Majora Mask já é bizarro naturalmente. Então criar creepypasta do Majora Mask é fácil. A creepypasta lá de Lavender Town, lá de Pokémon, da primeira geração, a música é realmente bizarra. Porque a cidade é bizarra. Então a galera cria creepypasta, show, tranquilo. Agora Sonic XZ? Hã? Por Nem quê? magia, nem feitiço que faça o Link morrer daquela forma. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Renascendo naquele lugar de novo, eu decidi explorar o local onde eu tava. Mas não demorou muito pra vir Skull Kid, me levitar e me matar queimado mais uma vez. Skull Kid tá pelão, hein? Renascendo de novo naquele local, eu tentei uma estratégia nova. Eu puxei meu Ocarina, que é tipo uma flauta que você usa pra tocar músicas mágicas dentro do jogo. Elas têm várias funções. Na hora que eu fui tocar a última nota da música pra ativar a magia, ele novamente atirou fogo em mim. Só que, dessa vez, o jogo começou a travar na cena de morte. Pelo menos travou. E eu apareço novamente naquele local, com apenas o Skull Kid me olhando, sem poder fazer nada. Ninguém me falou que nesse jogo eu perco sempre. Eu devia ter ido em outra locadora. Poucos segundos se passam, e a tela fica novamente preta. Você se deparou com um destino terrível, não é mesmo? E em seguida, um grito bem alto, Que com a máscara porra foi aparecendo essa? por poucos segundos e o jogo sendo totalmente reiniciado. Para minha surpresa, iniciando o jogo de novo, o meu save com o nome de Link havia sido deletado e substituído por um chamado Sua Vez. O jogo não Sua permite vez, você né? trocar o nome de um save depois que você o cria. Ou seja, o jogo fez isso sozinho. Iniciando esse save, eu apareço naquele mesmo local, deitado, com o Skull Kid me olhando, e o jogo novamente reinicia. Naquela hora eu já tava ficando entediado com esses Irmão. bugs estranhos que não me deixavam. Na primeira parte lá, que aparece o pessoal tá me seguindo, eu já fecho o jogo na hora, fi. Eu era uma criança muito cagona, fi. Oxi. O que até parece? O jogo de terror não era comigo, não. Avançar na história. Não é comigo Mas até quando hoje. Eu já tava quase decidindo parar de jogar, entrando na tela de saves, misteriosamente o save deletado do antigo dono, o Ben, tava lá. Exatamente Retornou. do jeitinho que tinham deixado antes. Nem tão exato assim, porque quando eu tinha apagado o save dele, faltava completar um dos templos. Mas dessa vez o último templo apareceu como se ele tivesse sido finalizado. Todo o arquivo que havia sido deletado, removido, jogado no lixo, voltou do nada e com mais coisas nele. Sendo que eu nem ao menos havia jogado esse save. Maluco do jeito que eu tava e por já estar tarde da noite, eu só preferi desligar o console e deitar pra dormir um pouco. Sensato, sensato. Ao cair no sono, eu tive um pesadelo, com aquela máscara, com o Skull Kid, com o vendedor de máscaras, e nele tocava aquela música invertida. Ao acordar, no susto, eu sabia que eu tinha que voltar naquela locadora e resolver esse problema de uma vez por todas. Alô, velho esquisito? Eu A preciso locadora falar sumiu e o velho morreu. com você. Um vizinho que morava na casa da frente da locadora tinha me escutado gritando, então ele veio me alertar que a loja havia sido fechada de vez na noite anterior, pois o senhorzinho já era aposentado e a locadora já não estava rendendo tanto pra ele assim. Ih, matou E o nisso, velho. infelizmente, ninguém mais viu ele e não sabia onde ele morava. Então isso explica o motivo dessa placa de vende ser aqui na frente da loja. Mas tá, eu só queria Creep. saber, quem é Ben? Aquele vizinho que já era também um senhor de idade havia ficado muito incomodado com aquela pergunta e me contou uma história. História essa que sanaria todas as minhas dúvidas. Ou quase todas. Ele basicamente me contou que naquela mesma rua havia uma casa abandonada, onde antes morava uma família com um filho, sendo ele, O cara- Ben, que no dia 23 de dezembro Cara, o mais interessante é, tipo, chega uma pessoa aleatória. Quem é Ben? Foda-se quem é Ben, eu sei lá quem é Ben, cacete, é o Ben 10, tá ligado? Imagina você chega pro cara aleatório, pô, mas você conhece o Ben? 8 anos atrás, havia sofrido um acidente que fez com que os pais dele se mudassem e nunca mais voltassem. Eu logo entendi que Ben, infelizmente, não estava mais conosco e que possivelmente ele tinha alguma coisa a ver com as coisas esquisitas que estavam acontecendo no jogo. O Ben é o Herobrine do Majora's Mask.
iniciando o Zelda, resolvi entrar no save do E Ben. em detalhe, é outra creepypasta muito foda, tá? O Herobrine. E logo as coisas estranhas começaram. Primeiramente, o meu Oh! boneco tava todo torto. Em um Link formato com gordo escoliose. e um texto todo bagunçado me aparece na tela. Escrito de forma que não desse pra entender de jeito algum. Mas no inventário dele havia um item estranho, que eu nunca tinha visto antes. Semelhante a uma página de livro. Mas ao usar nada ocorria. Pouco tempo depois, a estátua bizarra apareceu de Ah, novo. fio é, junto o de um homenzinho som torto. sinistro. E novamente, a tela branca de Dawn of a New Day aparece Meu na tela. Deus. E o jogo, por algum motivo, volta pra perto do começo, quando o Link tava no corpo de um Deku Scrub, como se tivesse voltado no jogo pela primeira vez. Em certo momento, tudo fica com o texto distorcido, e logo em seguida, começa a ouvir novamente as risadas do vendedor de máscara de fundo. Mas não demora muito pro O jogo mais foda é ficar que essa mais e mais essa risada estranho, com a do câmera vendedor de jogo máscara é do ficando jogo parada, mesmo. Ou seja, eu me mexia, mas a câmera tava presa no mesmo lugar. Então, eu decidi entrar na porta de onde a câmera tava, que dava basicamente na torre do relógio, onde havia ele, em pessoa, o vendedor de máscaras. Ah, é você. Daí dane-se, né? Porque depois dele me dizer que eu me deparei com um destino terrível, o jogo me teleporta para Termina Field, onde era pra estar cheio de inimigos. Mas a única coisa que temos é a música do vendedor de máscaras, que estava toda distorcida, e o relógio com o indicador de dia e hora do jogo que tinha sumido. Caminhando pelo cenário, me deparo com o Skull, Sim, mano. Os o vendedor caras. de máscaras, a Epona e a estátua bizarra. Todos juntos em um Você mesmo lugar. Deve ter E, por dado um algum trabalho da motivo, porra. a cabeça do vendedor de máscaras vivia me seguindo, não importava onde eu ia. Depois de um tempo parado observando eles, eu percebi uma coisa. Se essa música, Song of Healing, que me foi ensinada pelo próprio vendedor de máscaras, vive tocando toda hora de trás pra frente no jogo, o que aconteceria se eu... Oxi. É, mano, quem mandou ser curioso, né, mano? E novamente aparece na tela. Você encontrou um destino terrível, não é? Cara, pior que essa cena tá no jogo, mano. Vai se fuder. Como alguém teve um jogo pra criança? Vamos fazer um jogo pra criança. E bota essa cena no jogo, tá ligado? O que os caras tinham na cabeça, velho? Pronto, agora são Zora. Então, aparecendo em Great Bay Coast, Epona estava lá, parada, relinchando, apontando para algo que aparentemente estava dentro do mar. E com essa máscara, nós podíamos mergulhar sem muitos problemas. Entrando na água, lá estava mais uma estátua bizarra do Link. Porém, depois de parar do lado dele, nós vamos ficando sem ar e nos afogando, o que não fazia sentido, já Realmente, essa aí máscara que era usada bom mesmo. justamente para nadar e respirar embaixo d'água. A E máscara, ó. depois de morrer, o jogo não me reviveu e simplesmente reiniciou mais uma vez. Depois de reiniciar o jogo de novo e entrando no menu de saves do jogo, lá estavam 2 saves, um escrito Ben e outro escrito Afogou-se. Ou seja, Ben, Oh, o Di. antigo proprietário desse jogo, há 8 anos atrás, havia morrido afogado. Depois dessa informação, assustadora. Eu decidi simplesmente parar de jogar aquela fita e me distrair um pouco, já que era uma história Cara, meio eu macabra. não E queria foi o jogar que esse eu jogo na fiz. minha vida. Dias se passaram, mas eu não parava de pensar naquele cartucho. Alguém leva esse cartucho pra exorcizar, pelo amor de Deus. Taca uma água benta nesse cartucho. Eu olhava pra ele todos os dias. E depois de algum tempo, Um eu decidi comprar benzê. uma placa de captura, um aparelho que liga tanto no seu videogame quanto no seu computador, pra poder gravar as coisas que aconteciam na tela. E Caraca, em que ano essa história se passa? foi o que eu fiz. Agora eu finalmente terei registrado tudo o que acontece com você. E o mundo inteiro vai descobrir. Só que no mesmo momento que eu conectei o videogame no computador pela placa de captura, um arquivo de texto do nada aparece na minha tela, escrito Oi, e com um site onde havia uma inteligência artificial pra você conversar. Era um bem É mentira popular do na cara, época. mentirada Só que do caralho. Dessa vez, a inteligência artificial era o Ben. Ben me respondia com respostas curtas, secas, parecia não estar confortável Entre 1990 e 2012 é foda. Ai, caralho. tá comigo naquele momento. Mas O cara conversando com a Siri. algo que ele sabia e me deixou Mano, a bem lore tá claro bizarra, foi que véi, a ele lore estava tá sendo gravado bizarra. naquele momento.
mas que não se importava muito, já que ele achava interessante o que eu tava fazendo. Eu fiquei meio assustado na hora, mas alguns minutos depois... O cara tá no tomei mundo coragem e digital, voltei pro site Digimon. e pedi pra ser libertado daquilo. Ben, eu não aguento mais. Tem dias que eu não durmo direito, eu já não como direito, eu preciso de paz. Mas tudo que ele respondia era... Vai lá. Eu preciso Fanfic de de você. 10, vai. Se Fanfic você- de 10. Que nota você dá? De Zé de... A fanfic de 10, vai. Eu dou 5 porque é Majora's Mask. me ajudar, eu posso sim te dar sua liberdade. Mas eu não sei o que fazer. Eu só preciso pensar um pouco. Nossa. 5 de 10 ainda foi Eu muito, fecho a tá? tela do computador e, exausto, deitei em minha cama pra descansar mais um pouco. No Ah, dia ó, seguinte, você eu foi abri a mais tela do meu humildinho, notebook mítico. E iniciá-lo, me deparo com a estátua bizarra. Sim, ela mesma. Em meu computador. Beyoncé estava tentando me influenciar de alguma forma. E eu não aguentava mais. Eu logo acessei o site e... Ben, por que você tá fazendo isso? Pois isso tudo é divertido. Eu me divirto vendo você ir em busca de respostas, todo perdido, sem entender nada do que tá acontecendo. E você? Como você se afogou? Pelo menos me diz isso. naquele Não, como você se afogou também é uma pergunta meio idiota, né, mano? Como assim como você se afogou? momento, Ben aparentou ficar muito incomodado. E disse que jamais passaria esse tipo de Mas como assim, cara? Tamo afogando? Me diz como se afoga, velho. informação pra mim. E nisso, ele simplesmente fechou a janela do site, sozinho. Dias se passaram e Ben nunca mais voltou a me responder pelo computador. Então a única saída pra encontrar algum tipo de resposta era no método original pelo qual nos conhecemos. Exatamente, a fita de The Legend of Zelda Majora's Mask. Se você não quer falar comigo, eu mesmo vou buscar as respostas. Ao acessar o jogo e entrar no save Afogou-se, eu me deparo com o Link no momento em que ele é transformado em Deku Scrub por uma magia. Porém, essa magia do Skull Kid estava um tanto quanto peculiar. Por algum motivo, a transformação não ocorreu e Link permaneceu humano. Em certo momento, é requisitado a mim para que eu toque uma música na minha ocarina. E ao invés de tocar Song of Healing, dessa vez eu tentei algo diferente. Tentei tocar a Elegy of Emptiness. Ah, o moleque é muito A inteligente, música mano. em questão fazia algo no jogo. Ela era a música que invocava a estátua bizarra do Link. O jogo trava e aparece uma mensagem escrito: "Você não deveria ter feito isso." Mas você toma as piores decisões E também, a né, partir moleque? disso, tudo que eu interagia no jogo, a mesma mensagem se repetia. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E simplesmente o jogo se transformou em outro. Ele virou o jogo que tinha sido lançado antes de Majora's Mask. Ou seja, nós fomos para Ocarina of Time. O que não fazia sentido nenhum. Oxi. Cara, eu sei que o Majora's Mask foi, tipo... Foi literalmente chumpinhado de... Ocarina of Time, mas... Caralho, foi pra outro jogo. O jogo ficou com uma tela preta, onde dizia: "Ben está ficando solitário." Ah, pau no cu do bem, E caralho. logo em seguida voltamos pra Majora's Mask de novo, me teleportando pra árvore onde ficavam as crianças da lua, sendo eles um dos últimos personagens que vemos no jogo antes de enfrentarmos o chefe final. Chegando lá, não havia ninguém, mas ao virar de costas, Oh, maga. a estátua aparecia. Ao colocar a câmera em primeira pessoa para ver melhor a estátua, ocorre um grito. O vendedor de máscaras aparece por poucos segundos e a mensagem "Você receberá uma última chance" aparece na tela. De volta onde tudo começou. Venha brincar conosco. Eu não vou brincar com ninguém, não. Ao entrar no jogo e acessar o último save, voltamos a Stone Tower Temple e, milagrosamente, tudo corria normal. Normal até demais. O suficiente para que eu pudesse suspeitar de cada pixel daquele jogo. Comecei a fuçar em tudo, desde o mapa, os inimigos e os itens. Cara, tudo isso só pra zerar o jogo. O fim da história vai ser o seguinte: o Ben ficou atormentando essa criança até zerar o jogo, porque o moleque morreu sem zerar o jogo. É por isso que ele tá assombrando a porra da fita. Essa é a lore, pô. Mano, é isso, pô, é isso. Eu zerei aqui, pô. Esse vai ser o final. Onde lá no inventário do save de Ben, Ele estava a câmera só vai descansar quando zerar o jogo. fotográfica.
e tem esse comum dentro do jogo. Lá marcava como se tivesse uma única foto tirada, então não hesitei em ver. E, como era de se esperar, lá estavam juntos na mesma foto. O vendedor de máscaras e a estátua bizarra do Link, um ao lado do outro. Entrando na próxima sala do jogo, um personagem falando frases completamente sem sentido ensina ao Link uma nova música para sua ocarina. Sendo ela, Elegy of Emptiness, a mesma música para invocar a estátua bizarra, que, a música surtiu efeito, e na mesma hora o boneco sinistro apareceu atrás de mim. Acho que é sempre bom ficar de olho aqui no meu quarto, né? Tô vendo a hora que eu vou tocar a música e ele vai aparecer atrás de mim mesmo. Ou atrás de você. Oh, me caguei. Oh, Maga, olhei pra trás Estranho, agora. tô até falando sozinho. A estátua do nada se transforma em um inimigo dentro do jogo e tenta me atacar, junto com uma névoa azul Tô bugado. completamente impossível de me fazer enxergar. Aí tu quer me complicar, né, Ben? Tu me deixa cego e como é que eu faço pra fugir de um Eu bicho me desse? borrei. Sem ser desligando o videogame. E, obviamente, com um único golpe, eu fui derrotado. Que bucha, hein? Um golpe só? Porque ele tá sorrindo. O pai? Nós acordamos do nada em um cemitério dentro do jogo, na frente de uma lápide, porém, do nada, um som estranho toca de fundo. E sem saber muito o que era aquilo, eu continuei explorando o local para ver o que mais tinha ali. Checando lápide por lápide no jogo, parecia que cada vez mais e mais o som de fundo ia aumentando, tornando tudo mais assustador. Bizarro. Isso tudo parecia que estava tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Checando dessa vez a última lápide do jogo, que, por sinal, havia a estátua bizarra de Link atrás, eu simplesmente desequilibro e caí lá dentro. Caralho. E Ben diz pra mim, esse será o nosso segredinho, ok? Você não pode fugir. Acho que você já tem segredos demais, viu? Eu preciso de respostas. Ah, já é segredo, hein? Ah, é o Oda. E quando eu digo isso, aparece uma cena do Link, vendedor de máscaras, e a estátua bizarra, todos juntos, olhando fixamente pra mim, apenas me observando. Até que, do nada, o que parecia ser uma nova estátua bizarra sendo invocada na minha frente começou a aparecer. Mas, nessa mesma hora, o jogo trava, e Ben diz pra mim, por favor, me ajude. Porra, tudo isso pra pedir ajuda, filha da puta. E, novamente, o jogo reinicia. Voltando pro menu de saves, que lá tinha meu save antigo que havia sumido. E um save escrito match. E antes que eu pudesse cartoonizando. escolher, o jogo fica preto de novo. Cartoonizando Nesse dia, Lore. meu computador simplesmente parou de funcionar. E a fita também. Por sorte, Ben nunca mais apareceu. Muito menos aquele senhor que me vendeu as fitas. Parece que Ben finalmente havia se acalmado depois de desabafar comigo. Parece que a alma dele finalmente estava em paz, tendo passado sua história e sentimentos adiante. No fim de tudo, eu fiquei jogando minhas outras fitas que tinha logado. E como o senhor Porra, havia zoou desaparecido, o Majora eu Mask fiquei mesmo? com elas mesmo. Felizmente, nenhuma tinha uma bizarrice. Eu até mesmo consegui alugar uma outra fita de Majora's Mask em outro lugar depois de um tempo, pra ver se o Ben ainda tava dentro do meu videogame de alguma maneira. Mas não, ele não tava lá. E fim. Porra, o Uau, fantasma ainda eu acho que zoou eu a empolguei um fita, pouco. velho. Filha da puta. Dorajo? Como você me conta uma bomba dessas? Como que eu durmo hoje? Olha pelo lado bom. Você gravou tudinho. Pera, você sabia que a nossa conversa estava sendo gravada? Quando tu começa a gravar, a câmera fica piscando. É claro que eu sabia. E toda essa história, eu vi ela em algum fórum por aí. É claro que ela não aconteceu de verdade comigo. É, Vai né? tomar banho, seu doido. Eu vou demorar um monte pra me recuperar depois dessa. Meu Deus do céu, Lin. Passou todo esse tempo comigo pra contar algo que nem aconteceu. Ou será Que? que aconteceu? É isso aí, pô. Eu suspeito que esse é um canal infantil. Eu fui ludibriado. Mas. Foi um bom vídeo, pô. Foi divertido. Tipo, não foi bestinha, sei lá. Os vídeos do Sonic X da vida. Pô, teve uma storytelling, teve algo interessante. O final eu achei meio meh, tá? Esperava algo melhor, tá? Esperava uma reviravolta interessante. Mas foi um bom vídeo, pô. A animação também foi do caralho, tá? Toda essa storytelling, todo o desenho, pô. As ilustrações feitas para o vídeo ficaram do caralho.
Isso realmente é para poucos nessa plataforma, tá? Eu tenho medo de entrar no vídeo de youtubers. Então, pô, mais um bom vídeo aí. Vamos para o próximo vídeo.